Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Então hoje a gente vai fazer um episódio de recomendações, um pouquinho mais curto do que o normal. A gente vai fazer aquele esquema em que uma semana são episódios de recomendações e na semana seguinte sai um episódio com o tema mais aprofundado. A gente fazia isso tudo num episódio só antes, e o episódio ficava imenso. Aí deram uma dica pra gente tentar fazer isso em 2. Pra quem não gosta de episódio de 2 horas e pouco... Agora a gente faz um episódio de 2 horas e pouco de um tema só. A gente vai aprendendo aos pouquinhos aí. Vamos diminuindo, uma hora a gente chega lá. Mas se você nunca ouviu a gente, o que a gente faz aqui é a gente geralmente escolhe um tema que um conhece um pouco mais do que o outro para um catch-up. Alcançar o outro e poder discutir abertamente. E se você quiser falar com a gente, acha a gente lá no e-mail, no podcastcatchingup@gmail.com. Ou no Facebook, facebook.com/podcastcatchingup. E agora a gente está investindo um pouquinho mais nas redes sociais aí. A gente está com a conta no Twitter, que é o @podcatchingup. E no Instagram, que é @podcatchingup também. Então, os links vão estar na descrição do episódio para você ver. As recomendações que a gente dá aqui geralmente estão lá também. E uma forma da gente se comunicar melhor e divulgar o episódio também, divulgar o podcast e conhecer outros podcasts do ramo também. Também tem nossas contas pessoais do Twitter, onde eu sou @dedonato. E eu sou @odesinformante. Então falem com a gente aí em todo lugar. Assinem também, seja lá onde vocês estejam ouvindo aí, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Stitcher. iHeartRadio, no Deezer. E por aí vai. A gente tá em todo lugar. E no browser também, que você vai ouvir via pipa. Isso. Vamos para as recomendações? Vamos falar das recomendações da semana. O que você tem aí? Vi 2 coisinhas no Netflix. Saiu a nova temporada de Comedians in Cars Getting Coffee. Sim, acabou de sair. Aí eu assisti. Viu todos já? Quase. Eu tô me regrando, porque é muito fácil você assistir todos. Sim, porque geralmente são curtos. Tirando o primeiro. Comedians in Cars, pra quem nunca viu, é um programinha do Seinfeld que ele fez, assim, de brincadeira uma vez. O Seinfeld, ele não precisa mais de dinheiro. Não, há 25 anos que ele não precisa mais de dinheiro. Ele ganhava, tipo, $1 milhão por episódio nas últimas 3 temporadas de Seinfeld. Fora o que ele fez de stand-up, fora o que ele fez as temporadas anteriores, são 10 temporadas. Isso ele tinha dinheiro. Mas acho são que... 9 temporadas. 9? Friends são 10. Essa é a diferença dos dois, porque os dois são na mesma época. A diferença é que um é bom. E o outro é o Friends. Vixe, rapaz. Vai ter treta. Mas eu não discordo. Mas aí ele fez um contratinho com a Sony no Crackle. E o Crackle era gratuito, né? Era um esquema super... Dava pra acessar no Brasil. Eu comecei assistindo por lá. Eu também. E ele começou a chamar os amigos e botar umas GoPro nos carros, que ele é fanático por carro, e conversar sobre comédia. Só isso. Por isso que é Comedians in Cars Getting Coffee. E aí, anos depois, ficou grande e o Netflix comprou. E agora tá fazendo temporadas um pouco mais elaboradas. Acabou de sair a última temporada. Que é a 6ª, acho. Tem Rick Gervais, Tem duplo com o Rick Gervais. Tem o episódio, acho que mais longo do Comedians in Cars, que é com o Ed Murphy. Ed Murphy, que é o primeiro, né? Que abre. Eu lembro que, tipo, eu tava assistindo e eu parei ele no meio porque eu ia precisar sair. E falei, nossa, ainda tem 16 minutos? Pois é. Aí eu fui ver o seguinte e tinha 16 minutos no total. Então, os episódios ficam por aí. Eu acho que, por exemplo, com a Melissa Villaseñor... Esse eu não vi ainda. São 9 minutos. É super rápido, mas é muito legal. Porque eu adoro a Melissa. Ela é do SNL, né? Faz imitações muito bem. É legal que você vai conhecendo um pouquinho mais do Seinfeld, que, tipo... Não é uma pessoa muito legal, assim. Ele é um gênio. Não, ele é excêntrico. Mas ele não parece um cara muito legal de se ter como amigo, assim, mas... Se você não for comediante. Acho que nem comediante. O que eu sinto é assim, o Seinfeld tem uma apreciação muito grande pela arte. Sim. Ele tá aberto a rir de qualquer coisa. Mas tem que ser bom. Tem, mas ele tá aberto. Ele não é aquele cara que já viu tudo que é engraçado e fica, tipo... Não, ele ri mesmo. Ele adora estar perto de pessoas engraçadas, assim. Mas ele é um cara difícil. Eu parabenizo a mulher e os filhos. Sim. Eu espero que em casa ele seja menos o personagem. Pois é. Mas você quase acabou a temporada? Quase acabei essa. E aí eu falei, bom, então vou dar uma chance aqui pra esse especial do Aziz Ansari. É assim que fala mesmo? Tô certo? Obrigado. Aziz Ansari.
que é o cara do Master of None e do Parks and Rec. O que me chamou muita atenção nesse stand-up que eu coloquei na hora pra assistir foi menos o Aziz e mais quem dirigiu o especial. Quem? Spike Jonze. Olha só. E é uma direção crua, super crua. Ele é em filme. E é na cara do 16 Aziz, metade milímetros. do tempo. E Agora explicou a luz e a granulação, que eu não Sim. tava entendendo. Dá pra ver assim, a câmera principal é a dele, mas não tem só a dele. Então tem hora que dá pra ver o Spike Jonze segurando a câmera ali. E dá pra ver que ele tá na Steadicam ali, tipo, bem coladinho nele. E dá pra ver que é uma câmera grande, não é... Não é a digitalzinha. Não é o celular que estão segurando. E tem uma estética bem punk rock, assim, bem Spike Jonze mesmo. Que parece que é amador, mas se você for ver, é super técnica. Aquela vibe banquinho e violão, né? É o Aziz, um banco, uma luz e bora. Sim. Camiseta de banda Camiseta metálica. Hide the Lightning e calça rasgada. Bora. E eu demorei pra pôr. Eu vou te dizer por quê. Me Too. Sim, então. Eu fiquei super dividido. Falei, caralho, cara. O Aziz ano passado saiu uma denúncia de uma pessoa que tinha saído com o Aziz e não tinha sido legal. Não chegou a nada criminoso, nem nada assim. Mas eu lembro que pegou um pouco mal pra ele. Mas não foi das piores coisas que apareceu. Não foi. Das histórias... Inclusive, assim, foi a história que abriu um debate do que a gente tem de... Até entre as mulheres eu lembro que eu vi algumas comediantes, algumas pessoas colocando esse debate em pauta, que era assim, até que ponto a gente pode falar que foi um assédio, uma violência... Ou só um bad date. Ou um encontro que deu errado, um encontro ruim, que você não vai repetir, mas... Que todos nós já tivemos em algum momento. E que em algum momento todo mundo acabou passando por isso já. Pra bem e pra mal, e de um lado ou de outro, né? Não tô aqui julgando absolutamente ninguém, mas era esse o debate. E o que deu a entender era que o Aziz entendeu que aquilo estava indo para um lado e não era exatamente a velocidade que a pessoa com quem ele estava queria. Podia até chegar naquilo mesmo, mas ele cruzou o sinal vermelho ali. E ele já abre o especial botando na mesa. E é isso que eu achei muito legal. Isso, assim, o Aziz logo em seguida... Mas você comprou? Não é bem uma desculpa, mas... Não, assim, eu achei que foi uma non-apology, assim. Não, é que ele deu uma desculpa, ele pediu desculpas logo depois do caso. Ele falou aquela coisa do tipo, que pena que ela se sentiu assim, sabe? Que geralmente é uma coisa muito escrota pra se dizer. Sim. Tipo, desculpa se eu te ofendi, o que não é uma desculpa. Sim, se você ficou isso foi ofendido. na época, né? Não, no especial. No especial. Não, é que na época ele lançou assim, nossa, eu realmente não sabia. Sim. Eu mandei mensagem no dia seguinte falando que a gente poderia repetir, então eu realmente não perguntei se você estava bem e tudo mais, eu realmente não entendi como você entendeu e fico chateado. Eu lembro que isso na época foi um super divisor de águas pra mim. Eu falei, pô, o cara realmente agiu rápido e tudo mais. E aí nesse especial ele abre falando sobre isso porque era o elefante branco na sala. Sim. E era interessante ver, por exemplo, o approach que o Aziz teve e que o Louis teve para uma situação parecida. Porque o Louis... o que ele fez foi escrotíssimo, foi horrível. O Louis não foi uma coisa só, né? Foi uma sequência de coisas por anos e anos. E quando bateu, chegou num ponto que estourou e ele falou, é tudo verdade. Então, tchau. Sumiu. Sim, mas ao mesmo tempo, tipo, ele achava, enquanto tava fazendo, que ele tinha sido ordeiro, porque ele perdia a permissão e tudo mais. Ele não achou que ele estava ultrapassando uma linha, ou pelo menos isso não era tão claro pra ele. O que é um absurdo. Sim, total, é escrotíssimo. Não tem ninguém passando pano pro Louis. O Louis foi escroto e ficou super ruim, perdeu todo o meu apreço por ele, um cara que eu super gosto, eu acompanhava os especiais, achava foda pra caralho. E perdeu, caiu pro chão. E se eu falo de alguma coisa que o Louis disse em algum especial, alguma coisa, eu faço sempre uma ressalva. Sim. Aquele escroto do Louis falou isso aqui que é interessante. E aí, tipo, tem de ter essa abertura agora. Ele não deixou de ser genial. Eu realmente acho ele o melhor comediante dos últimos, da década e fácil. Mas realmente não dá pra engolir isso que aconteceu aí. Mas enfim. Anyway, o Aziz entra falando sobre, e isso eu acho legal. Acho mesmo. Tira da frente. O Louis, quando ele apareceu de novo do nada, numa noite
num comedy No Comedy cellar Cellar. aí em Nova York. Ele chegou e até fez piada quase em cima disso. Tipo, errou assim, mas atropelou o samba total. O Aziz, ele teve mais cuidado Sim. e falou que ele passou um ano inteiro pensando sobre o assunto, isso fez ele uma pessoa melhor. Ele encontrou um amigo que falou que reviu todas as saídas que ele teve e tudo mais, repensou, e que se serviu de alguma coisa esse caso, que tomara que tenha sido para isso. Para as pessoas reverem as atitudes que tinham em dates Sim. e se tornarem melhores. Depois disso, ele cai no especial. É um especial bom. É bom. É um especial que vai muito para minorias. Eu tendo a não gostar das coisas dele. Tendo a não gostar do jeito dele. Porque ele é muito... No Parks, ele faz um personagem que é todo cheio de si, e treat yourself, e não sei o quê. E os especiais, as coisas que eu vejo ele falando, ele sempre tem essa atitude de tipo, eu sou fodão. Mas por trás ele tem um olhar muito bom, assim, mais profundo pelas coisas, que eu Sim. gosto bastante. Esse especial tem bastante disso. Sim, sim. Principalmente lá pro final, assim, da metade pro final, eu acho que ele aprofunda bem. E faz as piadas boas, mas ele também tem os insights dele com família. Ele vai visitar a família dele na Índia e tem um momento com a avó dele com Alzheimer. Sim. Não vou falar as piadas aqui porque é bom assistir. Mas dá pra ver que ele tem um cuidado. Ele não é só um cara arrogantezão, assim, que se acha. E ele tem aquela voz engraçada que ajuda no delivery dele. Sim. Então, legal, tipo, melhor do que eu tava esperando. Eu fiquei com bastante medo de dar play nisso daí. Assim como eu fiquei com um pouco de medo de dar play na outra coisa do Netflix que eu ia falar, que é The Big Hack. Big Hack. Um documentário. Tá um pouco na moda, eu acho, esse assunto. Voltou. Cambridge Analytica. Exato, voltou a ficar por cima da crista da onda aí. Sobre essa coisa da venda de dados feita pelas redes sociais e como foi aproveitado pelo Brexit e pela eleição de 2016 dos Estados Unidos e que provavelmente foi aproveitado em várias outras eleições em volta do mundo todo desde então, incluindo a nossa aqui, quem sabe. Com certeza. Não, foi mesmo. Foi. The Great Hack é o nome. The Great Hack, viu só? Eu tava misturando tudo. E assim, não facilita para ninguém continuar em redes sociais, assim, basicamente é o quanto que se aproveita de informações que você dá de livre e espontânea vontade, né, para a rede. Então, a indústria de dados é o primeiro lugar de circulação de dinheiro no mundo, já. Passou a indústria armamentícia, passou a indústria de jogos, de entretenimento, passou a indústria do petróleo. Dados é a coisa mais cara e rentável do mundo neste momento. E eles conseguem esses dados de graça. Mas é um bom documentário, porque a gente sabe que o tema é super importante, atual, mas é muito difícil você falar sobre isso com propriedade, porque é um assunto que está acontecendo, né? Sim. Não, e ela várias vezes ela me lembra um documentário dos anos 90, sendo bem sincero. Ela várias vezes a montagem é tosquíssima. Você tem transições que fala, porra, mano, é pra eu levar a sério. O Fantástico fazia isso em 99. O que eu acredito aqui? A abertura já dá vontade de você sair, assim. Tipo, você dá play, a sequência é uma sequência ruim, assim. Mas tem pessoas muito importantes sendo entrevistadas. Tem pessoas da Cambridge Analytica que saíram e se revoltaram e quiseram falar sobre... Whistleblowers da Cambridge que dão bastante dados e explicam um pouco melhor como as coisas funcionam. Essas pessoas valem a pena você ouvir um pouco. Tem um cara que era de TI, tem uma mina que era topo da cadeia, tava junto tipo do Ted Cruz, ajudando a campanha dele, e é quem pergunta se já pode começar a parte da atuação da Cambridge pro Trump. É tipo, quem abre o negócio, ela é super importante. Ela tá num lugar non-disclosed, que é na Tailândia. É interessante, vale. Eu acho que a HBO tava num caminho mais legal quando eu tava assistindo. O filme que eu tava assistindo na HBO, e eu parei de ver,
Era um filme com o Benedict Cumberbatch. Ah, tá. O Brexit. Sim, o ficcional. Eu achei que É. fosse outro documentário. Não. É que é semi-ficcional, né? É um docudrama, pelo que eu entendi. Ele faz o papel de um cara que era realmente ligado na campanha e ele que bate o pé para começar a usar a Cambridge Analytica na campanha do Brexit. É tão forte a reviravolta. Tipo, e ele é um personagem também. Que ele, tipo, ele derruba quem tava fazendo toda a parte de marketing e vira ele, o cara, num negócio. E era interessante porque eles tratavam muito de como eram os dados e como você podia aproveitar os dados da Cambridge. E o que isso te dava. E aí, do Netflix também fala um pouco sobre isso, o Great Hack, que é você não vai pregar para quem já está convertido para um lado ou para o outro. Isso não adianta. Eles vão atrás dos caras que estão em cima Em cima do muro. Né? do muro, ou que estão mais para um lado ou mais para o outro, mas não fecharam ainda nada. E aí eles conseguem a propaganda certa, a notícia certa, a frase certa que faz esse cara. Então, assim, fica aí. Quem quiser ter um pouco mais. Se você já tem paranoia sobre seus dados na internet, talvez esse não seja o documentário para você. Não vai te ajudar em nada. Mas para quem acha que as redes sociais são suas amiguinhas e é tudo colorido, talvez seja legal você dar uma assistida para repensar um pouco o quanto que você expõe e o quanto você deixa lá. Até porque, por bem ou por mal, nós todos estamos dando dinheiro para esses caras. Nós somos o produto deles. Assim, eles têm esse tamanho que têm, eles são as maiores companhias atuais do mundo e o que eles vendem é o que a gente gosta. É o nosso perfil, as nossas escolhas. Certo, então The Great Hack, tá no Netflix, tá aí sendo anunciado recentemente. São de diretores que eu não conheço, que não tem nada que fizeram que eu conheça. Então, ótimo. Tomara que eles aprendam a melhorar as transições. Certo. Eu tenho, já que estamos falando de paranoia aí, que tem fundamento, vamos falar de uma paranoia que não tem fundamento, que é um filme chamado Under the Silver Lake. Opa. É um filme que tá na Amazon, entrou na Amazon agora. Mas é um filme daquela produtora A24, que é a produtora que faz os melhores filmes. Todo ano eles fazem só filmão, assim. Todos os filmes. O The Witch é deles, o Under the Skin é deles, o The Lobster é deles. Os caras são tipo a Pixar do cinema independente. Assim. Legal. Mais produção americana ou europeia? Mezzo. Eles são americanos, mas eles são aquele indie refinado, sabe? Entendi. E eles pegam só coisa boa pra fazer. E eles pegaram esse filme, eles fizeram um filme um pouco tempo atrás chamado It Follows. Fez um sucessinho. De um diretor iniciante chamado David Robert Mitchell. Fez bastante sucesso para um filme independente de terror. É legal, recomendo. É um filme onde o monstro, assim, é uma doença sexualmente transmissível. Me lembra Black Hole. Você faz sexo e aí você passa pra pessoa uma maldição que o monstro vai atrás dela. Entendi. Você tira de você. É o único jeito de tirar de você. É tipo um The Ring, um chamado, só que... Mas e se você morrer com aquilo? Vai pra quem? Eu não lembro direito. Também tem que ver o filme pra saber. Sim. Mas é um filme legal, um filme baixo orçamento, It Follows. E esse cara teve um buzzinho aí bom como diretor, e o próximo projeto dele foi mais ambicioso, foi esse filme Under the Silver Lake, que ele fez em 2016, 2017, e foi engavetado. Rapaz. O A24 não soltou na época, ele foi pra Cannes, passou em Cannes, não foi bem visto em Cannes do ano passado. E aí o A24 falou, sei lá, vamos baixar, vamos baixar aí. Acho que não vale a pena soltar no cinema, enfim. Saiu em vídeo agora. Direto pra vídeo? Eu acho que, não sei se passou no cinema. Mas assim, teve um buzzinho assim em mídia especializada. E é bom pra caramba. É bom? Bom pra caramba. Sobre o que é? É um filme, tipo, LA Noir, assim, é um neo-noir em Los Angeles, de dia, assim, até tem à noite também, mas com Andrew Garfield fazendo um papel... Ele não é um detetive, mas ele é como se fosse, ele é o protagonista de um noir. Ele solta teia? Ele não solta teia, mas ele é meio nojentão, meio sujo. Ele tem muitas comparações com Chinatown, tem um pouco de Chinatown.
Que é Isso um é legal. puta filme. Não tem nem o que falar. Um bom filme pra ser comparado. Ele lembra um pouco The Long Goodbye, que também é um neo-noir dos anos 70. E ele lembra um pouco Inherent Vice, Olha, que você gosta. vários parceiros interessantes aí. Sim. Com ele, o Topher Grace aparece, a Riley Keough, que é a neta do Elvis Presley, aparece também. E é um filme, assim, que ele não tem nada de original, nada que ele criou. Mas ele copia de tanto lugar, mas tanto lugar, que ele faz um pastiche só dele, assim. E é bem interessante. O Andrew Garfield faz um protagonista que é meio paranoico com as coisas, ele acha que tem segredos em todo lugar, tem mensagens cifradas na mídia, e ele não trabalha, não paga o aluguel, aí ele fica olhando as mulheres do condomínio onde ele mora com binóculo, então... Meu Deus. E ele vê uma na piscina de biquíni branco e não sei o quê, aí não vou falar muito do filme, mas é a femme fatale que ele vai atrás e aí tem que desvendar um mistério em torno dela. E é um filme maluco demais, cara, acontece muita coisa bizarra, é engraçado, mas não é uma comédia pra você dar. Não é pra gargalhar. Não é pra gargalhar. É um filme bizarro. Ele vai ficando mais bizarro conforme vai passando. Ele não liga muitas ideias. Parece que tem cenas ali que são ótimas, mas que se não tivesse no filme, tudo bem. Ele fala um pouco da cena de artistas de Los Angeles, assim, jovens. É bem legal, eu recomendo bastante, tá? Quem tem Amazon Prime tá fácil aí. Se não, baixem. Tá fácil de baixar também. Então o filme chama Under the Silver Lake, do David Robert Mitchell. Bom, fazer aqui o segundo bloco, então, meu. Vai lá. 3 dicas de série de quadrinhos que viraram série. Opa. E que não são do grande público, assim, não é Marvel nem DC. Então, dá pra você pensar em alguma coisa diferente aí. 2 são do Sci-Fi. As 2 do Sci-Fi foram canceladas, as 2 neste ano, as 2 passaram este ano. Bela dica, hein? Então, pelo menos você tem uma temporada inteira de uma e 2 da outra. A Deadly Class estreou esse ano no Sci-Fi. Investiram em mídia. A produção é dos irmãos Russo. Eles são showrunners da série. Nossa. 10 episódios, cancelada no final dos 10. Eu não entendo o Sci-Fi. Eles falaram que não deu o retorno de público que eles queriam. A produção tá excelente, o que é raríssimo pra quem assiste o Sci-Fi. O Sci-Fi tem umas merdas gigantes. O Sci-Fi não lida bem com efeitos especiais. E é o canal Sci-Fi. O que mais precisava. Deus. Mas ele tem produções inteligentíssimas, assim. O que ele... não sei se vocês assistiram Misfits. Sim, eu vi. E o Misfits, ele compensa a falta os defeitos especiais em bons roteiros, em boas atuações. Então, tipo, os poderes são adolescentes com poderes, que ganham poderes numa chuva bizarra, em Londres. Então, tipo... Mas é um bando de desregulados, Misfits, né? Eles estão cumprindo pena. E aí tem essa chuva enquanto eles estão fazendo um serviço militar e cada um ganha um poder. E eles, tipo, em vez de nenhum solta raio pelos olhos, nem nada assim. São poderes muito específicos para você não precisar de muito efeito especial. E é isso. O Sci-Fi faz a mesma coisa na América. É tipo, coisas que você pode, com um roteiro bem amarrado, usar menos efeito. E olha que o Sci-Fi faz várias coisas no espaço. Então, você imagina. Battlestar Galactica é deles. Que foi a exceção, né? Que teve uma mega produção. Mega produção. Eles gastaram bem, mesmo assim. Às vezes Deadly Class é sobre o quê? Deadly Class eu assisti com 5 pés atrás. Porque o tema é ridículo. É uma escola para assassinos. E aí você fala, pronto, me perdeu aí, obrigado, tchau. Mas eu falei, bom, eu vou dar uma chance, vai, eu não tô fazendo nada. Mentira, era 4:30 da manhã, eu devia estar dormindo, mas eu fui assistir. É super bem dirigido, é super bem adaptado dos quadrinhos. Os personagens são interessantes, são carismáticos. E o que tem de tosquice dessa ideia de ser uma escola para assassinos, eles conseguem reverter com boas ideias, boas sacadinhas e química dos personagens. Tem alguém famoso? Tem o headmaster, né? O reitor da escola é o Benedict Wong. E aí, de resto, é assim... Todo mundo iniciante. Bem iniciante. Mas são bons? Entregam super bem. Então, claro, eu não terminei de ver essa temporada. Tem uma chance de ter uma super reviravolta nela e ela fica mais interessante.
Você viu até o episódio 5? Não, vi até o 3. O episódio 5 chama-se Saudade. Em português? Aham. Ah, que legal. Menor ideia. Não sei porquê, só tô vendo aqui na lista. Mas é a história de um moleque que se deu mal na vida. Os pais dele morrem com uma suicida pulando de um prédio caindo em cima deles. E aí ele vai... Magnolia Feelings. Sim. Ele vai de foster home pra foster home até que ele foge e vive na rua. E aí ele é, tipo, procurado pela polícia, porque tem uma história aí de umas acusações contra ele. E aí ele é cooptado para fazer parte dessa escola. Então você vai aprender sobre a escola através da perspectiva dele. Ele é o cara de fora olhando para dentro. Isso aí, ele faz você na série. Sim. Legal, é uma série da Image, de um cara chamado Rick Remender, ou Remender, sei lá, adaptada desse quadrinho. Não li o quadrinho. Tem esse mesmo nome. Tem o mesmo nome, Deadly Class. A segunda série que eu também vi, que é do Sci-Fi, chama Happy. Também é uma série da Image de quadrinhos. Também foi pro Sci-Fi. Tem 2 temporadas. Tem gente famosa. O cara principal é famoso. Eu não sei quem ele é. Não é uma com Patton Oswalt, é? Não. Que chama Happy também. O principal chama Christopher Meloni. Então é. Você sabe quem é? Sim. Christopher Meloni, ele fez Oz, ele fez um dos filmes do Batman, do Super-Homem. Ele é o cara principal do... Quem faz a voz é o Patton Oswalt. Ah, o Patton faz a voz do cavalinho? É. Ah, genial, é isso que... Ele é é por isso que eu conheço o Christopher Meloni. Ele é o cara que fez 12 temporadas de Law and Order. Sim. Ele é famoso, ele é bem famoso. Eu conheço ele de Oz. Assim, todo mundo... Oz fez escola pra Cara, década, pra 20 anos de série, tem sim, gente de Oz. todo mundo saiu de lá, eu sei. Happy é a história de um detetive da polícia chamado Nick Sachs. E ele abandona a polícia, você não sabe por quê. E vira um detetive particular, toscão, ogro, beberrão pra caralho, mulherengo, cheirador, tudo que você pode imaginar. Mas muito bom no que faz. Realmente bom no que faz. O Nick Sachs, ele vai ter um problema, ele vai cumprir um contrato dele. Cumprindo esse contrato, ele tem um ataque do coração. E ele é apagado, encontrado apagado no chão lá de um corpo que ele tinha acabado de matar. E é levado às pressas de ambulância e tal. Quando ele acorda na ambulância, ele começa a enxergar um cavalinho azul que voa. E esse cavalinho é desenho animado. Ele cavalinho, tipo, 30 centímetros de altura, voando, é tipo um corpo. Isso, com dentões e super fofinho, ultra fofinho. Não é um cavalinho, é um unicórnio. É um unicórnio, é um cavalinho. Tem um chifrinho. É um micro chifrinho lá, é um cavalinho. E o nome dele é Happy. Ele fica achando que ele tá alucinando vendo Happy. O que você vai descobrir é que o Happy é um amigo imaginário. Ele só não é um amigo imaginário do Nick Sachs. Ele é um amigo imaginário de uma menininha que foi raptada. E ele larga a menininha sozinha lá pra achar alguém que possa recuperar ela. E assim abre a série. Eu não vou dar muito mais do que isso, porque senão até quem raptou e tudo mais, você já descobre no primeiro episódio, é interessante, são personagens muito marcantes. O começo, quando você não sabe o que caralho é esse cavalinho, você fica meio de bode. Mas o cavalinho grows on you, assim, ele vai te fazer gostar dele e achar legal, até porque, tipo, muitas das quebradas, o cara é nojento. O Nick Sachs é nojento, e o cavalinho quebra o nojo com uma sequência engraçada. Mesmo que seja só uma cara engraçada dele na cena seguinte, você já, tipo, ri. O material base é do Grant Morrison, né? Exato, Grant Morrison escrevendo na Image. E ele meio... O Grant, quem acompanha quadrinhos, conhece, sabe que o cara é... O Grant adora um nonsense, uma coisa mágica, vários layers de compreensão, várias camadas de compreensão. Asilo Arkham mora no meu coração. Muita sujeira. O que ele puder pôr de sujeira, ele põe. Inclusive, a gente fez um episódio sobre Matrix, eu não falei sobre a influência que Matrix sofreu dos Invisíveis, que é do Grant Morrison. Mas deixa pra lá. E a última série, que tá vindo dos quadrinhos pra telinha, a gente ainda fala telinha? Depende do seu orçamento. Pra TV, sei lá depende do seu orçamento, se vai que você tem um mini teatro em casa, um mini cinema em casa. É a série da Amazon chamada The Boys. The Boys tem bastante gente famosa, um orçamento maior que as duas somadas, provavelmente. Os quadrinhos começou na Image, quando era Wildstorm, a Wildstorm era da Image.
Quando a Wildstorm vai pra DC, o The Boys vai pra Dynamite. Lá ela faz a maior parte da carreira de quadrinhos, é lá. É do Garth Ennis, que é um cara que é muito famoso por escrever O Justiceiro E o Preacher? e o Preacher, mas o Justiceiro até mais do que o Preacher, se bem que a sequência dele no Preacher é bem foda também, é bem famosa. E o Garth Ennis é o maior boca suja dos quadrinhos Sim. ever. E a ideia é muito simples, é muito boa. Num universo em que os heróis existem, como as empresas usariam eles para as coisas que elas querem e como o dinheiro afetaria o trabalho deles no dia a dia. Como é que seria a vida deles por trás disso? Como se os super-heróis existissem mesmo, Mesmo, quais no são nosso os mundo, problemas. Então, tipo, você teria, sei lá, o Flash vendendo Red Bull, garoto propaganda. Isso tá sus. São os menores problemas. Sim, sim. E quando eles saíssem da linha? E quando os super-heróis começassem a manipular as coisas para as coisas ficarem mais do jeito deles? Para eles terem de trabalhar menos, ou para não terem de se esforçar tanto, ou para ganhar mais dinheiro. Tipo, você tem uma cidade, essa cidade não tem um super-herói dela. Você negociaria o contrato para tirar o super-herói de outra cidade e levar para sua? Como é que ficaria a política por trás disso? Como é que funcionaria o bastidor? É nesse universo que surge The Boys. A ideia, basicamente, é Who Watches the Watchmen? Uhum, sim. Quem põe os heróis na linha? Se os heróis saírem fora da linha, quem traz eles de volta? E aí aparece esse grupo de caras que, teoricamente, não tem nenhum superpoder a princípio, não tem nada. São só caras que estão numa situação ímpar na vida e que resolvem que é a hora deles hold them accountable. Como é que a gente põe isso em português? Serem responsabilizados. Isso é isso. Você viu o quadrinho? Você leu o quadrinho? Não, só... Eu li a primeira. A primeira tá super parecido, viu? No feeling da história. É, menos palavrão, talvez, mas não muito menos, viu? A Amazon deu bastante liberdade. Quem tá produzindo a série, assim como o material do Garth Ennis no Preacher, quem produz a série do Preacher é o Seth Rogen e o Evan Goldberg, e é a mesma coisa aqui. Eles estão produzindo The Boys também. Ah, não, a gente tava falando de Preacher, que é do Garth Ennis. Sim. Sim, o Preacher, misturou... Garth Ennis, eu tava pensando no Constantine. Tá. Perdão, Preacher é inteiro do Garth Sim, Ennis. sim. É só dele. Eu falou Constantine, eu fiz falei... uma nota mental aqui, será? Não, é isso mesmo. Preacher é inteiro do Garth Ennis. Assim, o Justiceiro tem um pedaço grande quando ele vai pra Marvel Max, que é do Garth Ennis, que é a hora que a Marvel fala, tá bom, libera aí, vai, fala de sexo, mata as pessoas mesmo, fala palavrão, tá tudo certo. É pra maiores de 18. E aí o Garth Ennis assume. E o Garth Ennis tem uma passagem longa também no Constantine, que é famosa. Quando você falou Preacher, eu pensei Constantine, certo. Peço desculpas. E aí, essas são as três. A The Boys acabou de estrear na Amazon, acho que tem, sei lá, dias. O primeiro episódio é dirigido por um cara que eu gosto muito, que é o Dan Trachtenberg. Que é um cara novo, que fez o 10 Cloverfield Lane, recentemente. Mas eu já conhecia ele, que ele fazia um podcast antes de cultura pop. E ele fez um curta do Portal do jogo, que todo mundo adora. Ama, esse curta é maravilhoso, vá assistir. Portal No Escape, eu acho que é o nome. Portal No Escape. É um curta baseado no jogo, mas não oficial. É basicamente a vida real. Tipo, é um live action do jogo, assim. De como seria se você tivesse uma Portal Gun. Um jogo que eu amo, e o cara mandou muito bem na adaptação. Não, você não precisa jogar o jogo pra ver a adaptação. Provavelmente é a melhor adaptação de videogame da história. É fácil, qualquer coisa. Não precisa... Assim, se você achar aí alguma... Não me venha com Lara Crofts da vida. É nem que tem nada coisa assim. Nova aparecendo aí, né? Tem. Enfim. Mas, enfim, ele dirige o primeiro episódio. Eu não sei dos outros, mas ele dirige o primeiro episódio desse The Boys. E é bem legal. Assista. Nem dói pra ver. Passa rapidinho. Então, são 3 séries de editoras menores de quadrinhos que viram séries de TV. Então, o pessoal tá começando a olhar com um pouco mais de minúcia para as opções que os quadrinhos dão. Que não é só super-herói. Que tem profundidade, que tem outras ideias e que não precisa ser Marvel e DC. Sim. Principalmente. A gente pode começar a se preparar que isso deve acontecer mais. O Netflix tinha comprado o Millerverse há uns 2-3 anos atrás, e eu não duvido nada que em breve mais coisas do Mark Miller chegue por aí também.
Não tô muito animado pra isso, não. O Mark Miller, ele já tem, né, dois filmes com algum sucesso, que é o Kick-Ass, o Kick-Ass 1 e 2, e ele tem um sucesso razoável no The Wanted, que é que é do pessoal que faz a bala... fazer curva. Fazer curva. Pelo amor de Deus. Você falou da Amazon e eu lembrei da outra coisa que eu já falei no episódio anterior, mas eu acabei e eu preciso falar de novo. Fala, por favor. Que é Fleabag, que é maravilhoso mesmo. É tudo que todo mundo tá falando de... A Phoebe Waller-Bridge é uma gênio completa. Essa segunda temporada... A primeira já é excelente, não tem nada de mal pra falar da primeira, mas a segunda dá um up, assim. É melhor ainda. É impressionante como ela usa a quebra da quarta parede pra completar o que ela tá querendo dizer, assim. Ela fala, chupa House of Cards, chupa Deadpool ou não? Nem se compara, cara, nem se compara. O House of Cards, às vezes, ele dava uma olhadinha pra câmera, assim, sem falar nada, rapidinho. Ela faz isso o tempo todo, só que é de milissegundos, assim. Ela dá um frame pra câmera e você já sabe o que ela tá pensando, sabe o que ela achou daquela situação e continua. E não só a mecânica é interessante. Os personagens todos são foda, assim. Dá pra você criar histórias, dá pra você fazer fanfic e você sabe o que cada um desses personagens faria, porque você sabe como eles funcionam. Legal. E eles não são estereótipos. É gente profunda e impressionante que ela tenha conseguido fazer um mundo tão completo em uma série que tem 6 episódios por temporada e de meia hora. São só 2 temporadas. É de se aplaudir. Teoricamente não vai ter mais, mas ontem saiu uma notícia de que a Amazon está de braços abertos se ela quiser fazer. Sério? Atualmente, o que ela tá fazendo? Ela tá escrevendo o próximo Bond, o próximo James Bond, que vai ser uma mulher. Então tem tudo a ver. Como ela já fez Killing Eve, ela tem esse... Porra, se ela fizer metade do que ela fez na primeira temporada de Killing Eve, E ela tem... vai ser o melhor Bond. Sim, pois é. E ela, o Fleabag era um monólogo que ela fazia no teatro. E ela parece que tá fazendo a última leva. Tipo, parece que vão filmar e passar nos cinemas ao vivo pra você assistir. Mano. Só na Inglaterra. Eu sei, mas será que dá tempo? Eu tô pensando em ir pra lá no final de outubro. Mas olha, assim, você pegar uma recomendação de tudo que a gente falou hoje, vai ver Fleabag. Se você não tem Amazon Prime, baixa, porque vale muito a pena mesmo. É curtinho, é rápido, é pesado, mas é bem boca suja, tá, tema sexual, porque ela é uma pessoa que não se valoriza parece autoajuda, assim, mas ela tem problemas de autoestima grande, ela tem profundidade, assim, de personagem, depressão, etc. Mas é muito engraçado você gargalhar, assim. No primeiro episódio você já dá umas risadas pesadas, assim, e só melhora. Tá parecendo bom essa tal de Amazon Prime aí, tem... Belas Maldições, Fleabag, The Boys. E eu tava vendo, assim, o meu Amazon Prime tinha um monte de coisa indiana. Eu falei, nossa, por que tem tanto filme indiano que eu nunca vi? Que merda é essa? Não tem muita coisa boa na Amazon, tem só as séries originais e só. Aí eu vi que eu tava com o DNS internacional ligado pra ver o Hulu na TV. Aí eu desliguei e aí ele pegou a programação que vem pro Brasil. E aí é só coisa boa. Tem The Office, tem Parks and Rec, tem essas séries... As sitcoms assim famosas, tem Seinfeld, e tem muito filme bom também. Aqui no Brasil eles já liberaram o esquema de você pagar um pouco pra ver algum filme Acho que não. extra? Acho que não. Essa é a melhor funcionalidade americana que tem, porque se você tem um filme que você não tem no Netflix, não tem no Hulu, não tem na Amazon, não tem no seu Plex, você não tá achando ele pra baixar, mas você encontra ele no IMDb, você paga, sei lá, $1,50 e assiste o cacete do filme na hora. Se ele existir em DVD, você pode pagar um pouquinho ali que eles têm uma cópia digital do DVD na Amazon e aí você consegue assistir. Isso é maravilhoso, um dia chega aqui. Mas, sim. Bom... Fleabag, vejam Fleabag. Era essa a sua segunda dica? Não, a minha segunda dica é... Eu ia falar do Fleabag sim, mas a minha segunda dica é outro filme independente, de um diretor que só faz filme super independente, com baixíssimo orçamento. Um diretor chamado Alex Ross Perry. Ele fez uns filmes menores, tipo Listen Up Philip e The Color Wheel, que eu nem vi. Mas é tudo filme de baixíssimo orçamento, abaixo de $1 milhão. E esse filme é o terceiro filme que ele faz com Elizabeth Moss, chamado Her Smell, tipo, o cheiro dela. E é um filme onde a Elizabeth Moss faz uma líder de uma banda de punk, de rock. É muito parecida com a Courtney Love. E ela é uma pessoa horrível, e é uma pessoa que tem problemas com drogas, tem problema de relacionamento com as pessoas. Todo mundo odeia ela, mas ela é genial. Mas são só 5 cenas dela com a banda dando problema, dela com pessoas em volta dela em vários momentos da vida dela. Legal.
E o tema do filme é esse, é como lidar com uma pessoa Quem que é o insuportável. diretor? O diretor é Alex Ross Perry. O que ele fez? Né? Ele fez outros filmes pequenos, menores do que esse. O que eu Se ele vi... tem a Elizabeth Moss, né? Já não é mais tão pequeno. Então, o que eu vi é com a Elizabeth Moss, antes desse, que chama Queen of Earth, que tem, assim, um dos monólogos mais impressionantes que eu já vi em qualquer filme. O filme abre com um close na cara dela, com a maquiagem suja, se derramando, assim, brava, assim, É um monólogo mesmo, como se fosse um monólogo de teatro, uma personagem muito boa. E o Her Smell vai nessa toada de personagens intensas. A Elizabeth Moss faz outra personagem bem intensa aqui. E é bem legal, é um ótimo filme, é muito bem dirigido, o diálogo é muito bom, é quase shakespeariano em alguns momentos, apesar do tema ser uma banda de punk, uma banda de rock, assim. Tem ela com relação a bandas novas, tem ela com relação com a família dela, o ex-marido dela, quem faz é o Dan Stevens, do Legion, e tem mais um pessoalzinho famoso, assim, o manager dela é o Eric Stoltz, e é um filmão, assim, recomendo muito, é um filme que saiu para baixar, para alugar, não muito tempo, e tá numas listas aí de melhores do ano por enquanto. Então o filme chama-se Her Smell, não tá em nenhum streaming de graça que eu saiba, mas se virem aí pra achar, vale a pena. O diretor é o Alex Ross Perry, é o filme desse ano. Legal, parece um diretor pra se prestar atenção. Sim, ele é um cara novo, um cara de 34 anos, foi entrevistado pelo Mark Maron recentemente. Moleque. É um moleque, mais novo que a gente. É meio super intelectual, assim, o cara vegan, não bebe, ele parece ser uma pessoa meio chata, mas ele é muito bom. O texto dele é muito bom. Que bom. A minha terceira dica, eu achei que era um bom momento pra falar de quadrinhos, até porque em conversas recentes com o pessoal e tal, eu percebi que nem todo mundo teve chance de continuar lendo. E aí você vai voltar pra Marvel e DC, que era o que a gente tinha aqui, e é muito difícil voltar pra Marvel e DC, porque cada uma tá numa linha. Os quadrinhos, a gente precisa evoluir, e não dá pra se manter nos quadrinhos que a gente lia na adolescência. Dá pra você revisitar de vez em quando, pra dar uma risada, pra ver como é que tá todo mundo, bater aquela saudade. Mas tem coisa nova muito legal sendo feita, há bastante tempo, inclusive, e que tá começando a encontrar o caminho pra aparecer em mais lugares. E o lugar que isso tem sido feito são nas outras editoras, como a Dynamite, a Boom, e principalmente pra mim, a que faz o melhor trabalho atualmente, a Image. A Image, pra mim, faz o melhor trabalho há nesses últimos 15, 20 anos, porque ela, quando foi fundada, ela foi fundada dando total liberdade pro criador. O que o cara criasse era dele. E ele faria aquilo do jeito que ele quisesse. Então, Robert Kirkman, por exemplo, que é um dos grandes nomes da Image hoje em dia, que é o cara que criou Walking Dead, pegou uma edição do Walking Dead e fez custar 25 centavos. Porque era uma edição especial, era uma edição que ele queria que atingisse mais gente. E ele, como criador, em contato com a Vertigo, chegou a esse valor como para a empresa perder o mínimo de dinheiro possível. Com a Vertigo não, com a Image. Chegou nesse acordo com a Image para a editora, perder o mínimo de dinheiro possível. Ele, o Charlie Adler e o letrista e o arte finalista entraram em acordo que eles não precisavam receber daquela edição. Sim. Então, são coisas que a Image permite como editora você fazer. E é uma coisa super difícil de ser feita. Aí, por que eu resolvi contar de outras séries? Porque o Rick Remender, que é o cara criador do Deadly Class, tem uma outra série que eu adoro na Image, que chama Black Science. É uma série que é a ideia de um cara que é um mega cientista, líder de uma facção de cientistas que são anarquia da ciência, tudo pela ciência e tal. E ele cria uns pilares que faz viagem entre dimensões. E a família dele e a equipe dele fica preso nessas viagens entre uma dimensão e outra, atravessando, e que cada dimensão é mais louca que a anterior. E eles, tipo, de cara, o primeiro quadrinho que você lê, ele já fala assim, olha, galera, aqui os stakes são higher, sabe? Tipo, aqui as coisas realmente podem dar merda se você fizer merda. Já mata 2 integrantes da família dele na primeira edição. Tipo, falou. Então a coisa é rápida e é muito criativa. É muita coisa diferente a cada edição. Muita ideia inovadora de como contar a história, de como quebrar os quadrinhos, de como fazer as coisas diferentes. Então Black Science é uma das que eu dou de dica.
Uma dica boa pra você que tá preparando pra ver séries e gosta de séries novas de quadrinhos na TV é The Wicked plus The Divine. Já tá saindo, acho que aqui pela Devir. Ela é de um cara que chama Kieron Gillen e do Jamie McCleave. Espero estar falando certo, porque eu sou McKelvey. Só ler escrito. Não, ninguém nunca falou esses nomes pra mim, então não sei como é que é. E é uma ideia muito louca em que, tipo, você tem os deuses aparecendo de tempos em tempos, acho que são 93 anos, ou um número quebrado, assim, bizarro. 90 anos, eles aparecem na Terra para servirem de musos inspiradores para a arte. E aí eles vivem por 2 anos, eles tomam o corpo das pessoas, Terra, e eles, tipo, durante esses 2 anos, eles coabitam com a pessoa naquele corpo. Eles fazem coisas maravilhosas e então eles morrem. Tipo, um cara entrou no Picasso. Não, um cara entrou no Davi que o Michelangelo pintou, entendeu? Tá. Eles são musos inspiradores. Entendi. Eles servem para isso. E dessa vez eles aparecem na Terra como ídolos pop. Então eles são tipo o panteão e cada um faz shows que lotam lugares e tudo mais e eles incentivam que cada um ache a sua própria voz daquelas pessoas. Só que as pessoas hoje em dia mais seguem do que querem ser seguidas. Começa tudo com um desses que volta é Lúcifer, dessa vez, porque varia, e ele causa. Ele e ela. Eles. Sei lá. Dan. E aí a série começa desse jeito, com uma menina que fica muito fascinada pelo que Lúcifer faz. Uma outra que é dos grandes vendedores da Image de longe, mas que vale a pena falar, se você não ouviu falar dela ainda, é Saga. Saga é do Brian K. Vaughan, que é um cara manjado já. Sim. Ele tem uma tentativa louca de adaptar pra TV Why the Last Man. O Y, o Último Homem. Que vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer. Uma hora vai. Eu acho que passou da época já. Eu também acho. Era uma série pra seguir Lost, que inclusive ele escreveu pra Lost uma época. Sim, ele foi um dos caras que tava lá. Era eu ia uma falar série isso. pra entrar na época do Walking Dead, assim, que ia ser incrível, maravilhoso. Eu li o quadrinho e realmente é maravilhoso. Maravilhoso. Tem no meio é meio mala, mas o começo e o final são excelentes. Mas eu acho que ele já tá... A temática pós-apocalíptica talvez, tá cansada. Sim, é possível. É possível que esteja além. Ainda tem uma tentativa, A Chama Tá Acesa. Uma série que eu... Dan Trachtenberg, que eu acabei de falar, tava cotado pra adaptar por muito tempo. É mesmo? Ia ser incrível. Não rolou. Saga, eu duvido que seja adaptada tão logo pra TV. Eu duvido que seja adaptada pra qualquer lugar, porque é muito difícil visualmente. Preacher foi. Não, visualmente é difícil. Preacher são seres humanos. Legion foi. Não, mesmo o cara de cu. Mesmo... como é que é o nome do cara, o Overlord lá, do Legion? Amal Farouk. Mesmo ele, que tem, tipo, é inventivo pra caramba, eles não têm a constância do surto que é Saga. Saga é uma série que é um planeta e uma lua entram em guerra. No planeta, os seres são são bípedes humanos. O planeta entre guerra ou as pessoas do planeta? As pessoas do planeta entram em guerra contra as pessoas da Lua. Tá bom. No planeta... você falou, eu achei que fosse... Ia ser muito louco. No planeta, as pessoas são aladas. Elas têm asinhas. Na Lua, elas têm chifres. No planeta, elas são tecnológicas. Na Lua, elas usam magia. É uma guerra que espiraliza pelo universo todo e vai embora do planeta e da Lua. Hoje não tem mais ataque do planeta atacando a Lua e a Lua atacando o planeta. Eles só se enfrentam em fronteiras muito mais distantes. Então quem nasce na Lua hoje, quem nasce no planeta hoje, é enviado para longe para lutar. Eles não lutam mais ali. Numa dessas fronteiras distantes, uma guarda que era do planeta se apaixona por um prisioneiro que era da Lua. E a Alana e o Marco tem um caso e ela fica grávida. E vai nascer um filho que ligaria os dois, uma aberração, uma coisa assim, que põe os dois como fugitivos nesse cenário. E eles começam a fugir numa situação em que eles usam uma árvore ancestral como nave. A babá da criança é um fantasma. Um dos caras que começa a caçar eles e depois até se une é um príncipe robô que a cabeça é uma TV.
E ele fala com as pessoas normal, e quando ele tem um pensamento muito forte e tal, a TV liga com uma imagem que ajuda naquilo, para passar o que tá Bem útil. acontecendo. Todas as pessoas do planeta do Príncipe Robô, quem é súdito, a TV é preto e branco. Os nobres, a TV é colorida. A imagem que tá me vindo na cabeça é Adventure Time. Mas eu sei, Pode eu ser. já vi um pouco da saga e eu vi que é outra arte. É outra Mas arte. essa coisa de bizarrice, assim, de... É nesse nível. E aí eles têm ainda um esquema. O Brian K. Vaughan é super trabalhador também. Ele faz coisa pra TV, como você falou. Ele trabalhou em Lost, trabalhou em algumas outras séries. Então eles fazem 6 números, 2 meses sem nada. 6 números, 2 meses sem nada. 6 números. Tá 2 meses sem nada. regularzinho, assim. Tá regular assim. Ele e a Fiona Staples, que é uma artista maravilhosa, meu Deus do céu. Me engravida de gêmeos, Fiona Staples, porque ela, a arte dela, cada novo número você fala, caralho, que inventivo, que maravilhoso. Tem um gato que anda junto de um bounty hunter, ele sabe quando a pessoa tá mentindo, então em vez de miar, ele fala lie. Só, então ele quase não fala, mas quando ele fala, ele sabe que você tá mentindo, ele fala que mentiu. Então tem 1000 coisas. Bom, não importa, é uma série super inventiva, vale pela diversão. E pra fechar, a última, porque eu já falei demais, chama East of West. É do Jonathan Hickman, que é um cara também super conceituado já no meio de quadrinhos. E do Nick Dragotta, que eu nunca tinha ouvido falar, mas a arte é maravilhosa. Maravilhosa, ele está de parabéns. E se eu fosse te falar de algum jeito, é como se o mangá fosse nascer nos Estados Unidos. É basicamente isso. É um Estados Unidos que não deu certo e está dividido em 7 estados gigantes, cada um com o seu tipo de lei e tal. Eles se encontram num conselho para acertar algumas coisas. De tempos em tempos, Cavaleiros do Apocalipse renascem e trazem tudo para um fim, para voltar e recomeçar. Acontece que, da última vez que os 4 cavaleiros nasceram, a morte se apaixonou. Então, quando era para eles morrerem, os cavaleiros desapareceram e ficou só a morte na Terra. Agora os cavaleiros apareceram de novo, crianças, no melhor estilo as crianças do Akira. Eles têm de caçar a morte também, porque a morte não vai participar. E a morte se associou a 2 indiões, uma índia que vira um Murder of Crows. Índia se diz nativo americano. Nativo americana indígena. mesmo, indígena. E um cara que vira uma alcateia de lobos. É maravilhoso, visualmente é incrível. O Anticristo já nasceu também, e é um moleque também muito legal de acompanhar. É assim, visualmente as páginas te enchem assim de alegria. Assim, as cores são muito vivas, são super bem usadas. Não sei nem te falar, assim, vale muito a pena. Eu não sei como ainda não apareceu ninguém querendo adaptar, porque é muito legal. É muito legal. Aqui ele tá descrito como um science fiction western. E eu acho que tem bastante a ver. Cowboys and Aliens. Cowboys and Aliens. E é isso aí. Como é que as pessoas acham essas coisas todas aí? Isso tem na banca normal aqui no Brasil? Não, a banca, acho que quase não tem mais banca no Brasil. Sim. Como é que se vê quadrinho hoje em dia? Tem 2 caminhos. A Devir e algumas outras editoras ainda lançam materiais novos. Eu não acho que tem material novo desse tipo sendo lançado mensalmente mais. Eles são lançados nos encadernados. Então, normalmente Saga, por exemplo, acho que está no 5º ou 4º encadernado aqui no Brasil. É fácil de achar, você vai na sua livraria da cidade, tipo Saraiva, Cultura, o que tiver aí, provavelmente vai ter isso daí. Senão, aqui em São Paulo, você pode ir na Comics, você pode ir na geek.etc.br, você pode ir na Devir mesmo, que não é mais Devir agora, o cara inclusive vendeu os direitos, fica lá no mesmo lugar. É uma loja super fofinha, muito legal, vão conhecer. E o outro jeito que dá pra ver, que é o jeito que eu acabei preferindo, é baixando o Comixology, que é um aplicativo para celulares no geral, e tablets, e graças a Deus tablets, que organiza a venda de todos esses quadrinhos da internet. Ele faz a venda, acho que para praticamente todas as editoras, sem certeza da Marvel só. Eu acho que eles têm um acordo com a Marvel de como é distribuído isso daí.
Mas deve ter o próprio aplicativo. A Marvel, ela entrou com muita força nisso daí. Quando ela entrou, ela deu, acho que os 700 número 1 de graça. Então você ia lá, baixava o aplicativo e 700 número 1 estavam lá. Ela faz parceria com a Comixology para venda, mas a Marvel tem um esquema dela que acho que chama Marvel Unlimited, alguma coisa assim, no qual você assina e você tem acesso a todos os quadrinhos da Marvel até aquele mês. E aí, quando passa pro mês seguinte, eles põem o do mês e aí vai indo assim. É tipo, é uma assinatura mensal, tipo Netflix. Você tem acesso ao acervo da Marvel histórico. Histórico, inclusive. E a DC, ela tem a DC Unlimited, né? Que é o aplicativo deles para série, que também tem um acervo histórico de quadrinhos, mas eu não sei se passa da Era de Prata. Eu acho que para na Era de Prata, eu não tenho 100% de certeza. Então, se você gosta de quadrinhos, o melhor jeito é ter os encadernados, se você é colecionador e tal, mas não tem tudo e é caro e tal. E o jeito mais prático é assinando um aplicativo. O Comixology você paga por qual você quiser. Eu tenho o aplicativo da Image, mas a compra do aplicativo da Image é feita através do Comixology. O aplicativo da Image é da Comixology também. Então, a minha conta na Image é a da Comixology. E se você não tiver nenhum dos dois, e como a gente aqui, a gente prefere que as pessoas tenham acesso às coisas, se todo mundo pudesse pagar, ia ser maravilhoso e o mundo ia girar. Não é a realidade que a gente vive. Então, tem uma série de sites na internet que disponibilizam esse material para você baixar. E você vai precisar de um programinha que chama CBR, acho. Aliás, dica, CBR nada mais é do que um arquivo zip renomeado. Então, você pode abrir o CBR, dentro do CBR é um monte de JPEG. O que eu faço é, quando as poucas vezes que eu peguei CBRs, eu descompactei, eu renomeei para zip, descompactei, peguei aquele monte de JPEG naquela seleção de página e criei um PDF a partir dali e aí li no PDF. É um esquema também. É um esquema. Eu prefiro PDF. Tá, antes da gente dizer tchau para esse episódio, eu queria dar mais uma recomendaçãozinha só. Manda ver. Que é um filme que ninguém tá falando agora, não é um filme da moda, é um filme velho, filme de 68, dirigido por um cara que não conheço também, chamado Frank Perry, que até tem uma filmografia interessante, mas eu nunca tinha visto. E o filme chama-se The Swimmer. É um filme com o Burt Lancaster, que é um cara conhecido por fazer western, fazer durões, assim, dos anos 50. É um filme de 68, então ele já tá mais velho, tem mais de 50 anos. E é uma premissa muito interessante. É um filme, como é 68, é bem na época psicodélica que estava acontecendo tudo. Logo depois do The Graduate, que é um marco aí. E ele pega um pouco na onda do The Graduate, que é aquela coisa da aristocracia americana, mais ou menos intelectual. É baseado numa peça de teatro. E a ideia é um cara no verão, acho que em Connecticut, em algum lugar assim bem rico, e ele tá lá no verão, onde ele cresceu, onde ele tem casa, um cara mais velho, de 50 e tantos anos, e ele visita uma das pessoas ali só pra ir na piscina da pessoa. E aí eles olham, olha que dia bonito e tal, e ele percebe que dali até a casa dele, que dá alguns quilômetros, andando, todas as propriedades têm uma piscina. Ele decide nadar até em casa, um lugar bem longe da praia. Ele decide ir indo de propriedade em propriedade, nadando nas piscinas das pessoas. Algumas vezes sem as pessoas saberem. Assim. É um The Graduate com Ferris Bueller? Não é um filme engraçado, ele é um filme para pensar, assim. Ele é muito estranho, ele começa estranho, ele fica mais estranho conforme vai passando. Tem algumas partes ele fica bem desconfortável. E ele vai também naquela vibe do americano privilegiado com um segredo por trás, assim, com uma coisa meio Little Children, assim, uma coisa meio Mad Men. Lembra muito Mad Men em alguns momentos. Entendi. E é um filme da época mesmo. De novo, eu não tenho visto ninguém falando muito desse filme, descobri há pouco tempo também, mas recomendo bastante, assim, é um filme muito interessante e vai te fazer conhecer um lado de Hollywood, assim, que não é muito explorado, mas e que vai te fazer pensar. E ele é um filme que ele acaba muito bem. Ele tem um final que vai te fazer repensar o filme inteiro. Então o filme chama The Swimmer, dirigido por um Frank Perry, que eu não conheço. E tem o Burt Lancaster e mais um monte de gente que eu não conheço também. Burt Lancaster no auge. Depois do auge. Depois do auge já? Então, ele já tinha mais de 50 anos. Rapaz. Então é isso aí. Ficamos por aqui por hoje. Lembrando que você pode achar a gente, mandar uma mensagem pra gente por e-mail no podcastcatchingup@gmail.com.
ou no Facebook, no facebook.com/podcastcatchingup. Nas outras redes sociais, a gente tá no Twitter e no Instagram com a mesma handlezinha lá, que é @podcatchingup. E se você quiser mandar uma mensagem para mim ou pro Davi separadamente no Twitter, eu sou @odesinformante. E eu sou @dedonato. Valeu! Nos vemos na próxima.